Olá! Neste vídeo vamos apresentar uma importante classe de objetos no R, conhecida como list. Lembremos que um conjunto de dados no R é usualmente representado como um data frame, que é uma lista especial onde os seus componentes possuem o mesmo número de elementos. Porém, uma lista é uma coleção de elementos que não precisam ser da mesma classe. Aqui eu tenho um comando que cria uma lista e o objeto criado recebe o nome de x. Se eu exibir o conteúdo de x, eu tenho esses componentes. Então, uma lista pode ser criada usando a função list com os seus componentes separados por vírgula. Observe essa forma de referenciar o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento da lista é o número 5. O segundo elemento é a palavra kiwi. O terceiro elemento é um vetor lógico com 3 elementos. O quarto elemento é um número complexo e o quinto elemento é um número inteiro. Obviamente, a classe de x é list. Para obter o segundo elemento da lista, eu uso essa notação, o índice entre dois colchetes. Observe a diferença entre como eu referencio um elemento da lista e como eu referencio um elemento de um vetor. Então, uma lista pode conter vetores e outras listas. Aqui eu estou inicializando uma lista de tamanho 3 por meio da função vector. E todos os 3 elementos da lista são inicializados com null. Assim como em vetores, nós podemos extrair múltiplos elementos de uma lista. Este comando extrai o terceiro e o primeiro elemento da lista x nessa ordem. Aqui está a lista x, o terceiro elemento é um vetor com 3 elementos. Então, o primeiro elemento extraído da lista é este vetor. E o segundo elemento que é extraído é o primeiro elemento da lista, que é o número 5. Vamos ver a diferença entre este comando e o anterior. Então, este comando que acabamos de executar extrai o terceiro componente da lista, que é este vetor, e o primeiro componente, que é este número. Este comando vai extrair o primeiro elemento do terceiro componente da lista. A diferença na sintaxe desse comando em relação ao anterior é o uso dos colchetes duplos. Então, ao executarmos esse comando, nós vamos obter o valor false, que é o primeiro elemento do terceiro componente da lista. Então, aqui eu tenho o terceiro componente da lista e o primeiro elemento desse componente é o false. Este comando tem o mesmo efeito que o comando anterior, só difere na sintaxe. Então, nós podemos usar para extrair um componente aninhado da lista a função C entre colchetes duplos, ou usamos uma sequência de índices entre colchetes duplos até chegar ao elemento desejado na lista. Vetores e listas podem ser criados com cada elemento recebendo um nome. E esses nomes podem ser usados para referenciar o respectivo elemento. Por exemplo, aqui eu estou criando um vetor com 2 elementos. Um é o primeiro elemento, 2 é o segundo, e eu atribuo nomes ao primeiro elemento e ao segundo. O primeiro elemento chama A e o segundo elemento chama B. Eu posso acessar o primeiro elemento do vetor pelo nome ou pelo índice.
Da mesma forma, posso criar uma lista onde cada componente da lista recebe um nome. Cada elemento da lista pode ser acessado pela sua posição, pelo índice, ou pelo seu nome precedido do dólar. Então, $C vai referenciar o terceiro elemento da lista. Também posso referenciar esse elemento pelo seu índice entre colchetes duplos. Para saber os nomes de uma lista ou vetor, usamos a função names. Então, names de x retorna A e B, e names de y vai retornar A, B e C. No próximo vídeo, vamos abordar uma classe que pode aparecer também em um conjunto de dados, conhecida por factor. Até lá!